Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse que é o primeiro programa da série Talking Pills. São as pílulas falantes que trazem até você conteúdo útil e relevante para ajudar a alavancar seus projetos. Meu nome é André Logela Lima, sou fundador e responsável de conteúdo da Red Pill Strategy Marketing, que é uma agência especializada em conteúdo para redes sociais, comunicação interna, endomarketing e produções audiovisuais em geral. Esse projeto Talking Pills, pessoal, ele foi criado para trazer até você algumas experiências vividas por profissionais de sucesso das mais diversas áreas da gestão organizacional e que, de alguma forma ou de outra, revolucionaram os seus modelos de negócio, com ideias criativas e diferenciadas, né? Daí a ideia de trazer aqui para você essas experiências, essas lições aprendidas, contadas por eles mesmos, né? E um bate-papo. E a gente vai fazer esse bate-papo de forma descontraída e de quebra, ainda ajudando você a resolver aquele probleminha que até então você achava que só acontecia com você, né? Se quiser, inclusive, depois você posta aqui nos comentários, manda perguntas, manda questionamentos, que eu me comprometo com você a levar esses questionamentos para essas pessoas e trazer isso no nosso próximo programa. Beleza? Bora seguir lá, então? Hoje o nosso bate-papo, pessoal, é sobre os desafios da comunicação interna na área de gestão de pessoas e educação corporativa, né? Hoje eu vou ter a honra de conversar com duas feras no mercado, que é a Giovana Calenzani, gestora de pessoas e resultados na Embracon Consórcio, e Lucas Ribeiro, fundador da Arax Educação Corporativa. Olá, Giovana, tudo bem? Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Tudo bom com você? Oi, André. Oi, Lucas. Tudo bem, e vocês? Tudo bom, Giovana. Vamos nós, Obrigada para pelo mais uma convite. Eu que Vamos lá. agradeço. Conta mais um pouquinho para a gente aqui, Giovana, de como é o seu dia a dia lá no Embracon, o que você faz, como é que funciona. Conta um resumo para a gente aqui, para a gente entender. Tá, então o André já me apresentou, sou Giovana Calenzani, eu sou gerente de atração e desenvolvimento de talentos lá no nosso RH da Embracon, que lá a gente chama de pessoas e resultados. Eu tô lá há 3 anos e meio e eu sou gerente de 5 áreas diferentes. Eu cuido da comunicação interna, do desenvolvimento de talentos, que é o treinamento, de atração de talentos, que é o recrutamento e seleção, de gestão de remuneração, e cuido também do time de business partners, né? Que lá a gente chama de consultoria interna de PR. E é isso aí, por enquanto. Nossa, baita desafio, hein? Baita desafio, Sim. Extremamente desafiador. E eu tenho E vamos lá, 17. Eu tenho 16 pessoas abaixo de mim. Legal, sensacional, hein? Baita desafio, principalmente nessa época, hein? Vamos entender como é que tá essa comunicação enlouquecida aí, né? Vamos. E vamos lá, Lucas, conta um pouquinho pra gente aí da Arax, o que você faz na Arax aí. Tudo bom, cara? Tudo bom, gente? Giovana, André, obrigado do convite. Um prazer estar com vocês aí. A gente já se conhece há um tempão já. Muito boa essa tua iniciativa de reunir uma galerinha para falar para um público super amplo, coisas muito válidas, principalmente no momento de agora, André. Parabéns pela iniciativa, bem bacana. Obrigado. Bom, eu sou fundador da Arax, Arax Educação, uma empresa de educação corporativa. A gente trabalha com 3 verticais de negócio dentro do ambiente de desenvolvimento humano, né, organizacional, de DHO. A gente trabalha com soluções de T&D, de treinamento e desenvolvimento, consultoria estratégica, pensando aí também exclusivamente no recurso humano, né, na área de recursos humanos, e também People Analytics, que é uma terceira vertical do nosso negócio. E, de fato, estou muito ansioso para esse nosso papo, porque o mundo está caótico, mas as coisas têm que continuar, e aí a gente tem que se adaptar, e esse papo vai ser bem bacana para a gente falar disso. Legal, Lucas. Obrigado aí pela sua opinião. E aí eu queria saber, pessoal, para a gente ir direto ao assunto, que o pessoal já deve estar curioso de saber, né? Como é que está o regime de trabalho, tanto na Embracon quanto na Arax? Como é que os colaboradores estão exercendo suas funções, né? Contextualizando aí todo o choque cultural, todo o choque laboral que nós tivemos nesse período aí, de repente teve que se inverter regimes de trabalho, formas de trabalho, carga horária de trabalho, de uma forma objetiva. Conta pra gente aí, como sempre, ladies first, né, Lucas? Giovana aí, conta pra gente. Sim. como é que tá essa virada, como é que tá esse exercício das funções dos seus colaboradores, Giovana? Então, lá na Embracon a gente tem 3.200 colaboradores aproximadamente, e assim que surgiu
começou a surgir a notícia do corona, da pandemia, a Embracon, desde o início, ela teve uma coisa muito forte de manter os empregos das pessoas, né? Isso foi uma tônica bastante evidente entre os dois presidentes, que são os dois donos, e foi criado lá um comitê de crise, né? Então, no começo, eles se reuniam para falar de como que ia ser, como que a gente ia fazer com todo mundo. A gente tem uma grande equipe de relacionamento. Então, a nossa área administrativa conta com quase 300 pessoas na área de relacionamento, pessoas do front, né? A gente tem quase 100 filiais espalhadas pelo Brasil. Então, são como se fossem as nossas lojas que atendem fisicamente, presencialmente, clientes que vão até as lojas. Então, a gente tínhamos muitas variáveis a pensar sobre essa questão de como seria a jornada da galera. Então, para a área administrativa, a gente sempre esteve muito preparado para essa questão do home, né? Então, a gente já tinha essa prática, na verdade, de ter o home office com os colaboradores administrativos, então foi uma passagem mais tranquila, tirando uma galera do próprio saque, né? Porque a gente tinha toda uma questão dos equipamentos, tudo dentro da empresa, mas foi um movimento muito bacana, assim, de muito orgulho para a gente, porque a TI, né, que é responsável por todos esses equipamentos que o nosso SAC utiliza, fez uma força-tarefa e a gente conseguiu fazer com que toda essa galera trabalhasse em suas casas com a mesma tecnologia, com os mesmos recursos em home, então funcionou tudo muito bem. E isso foi uma virada de chave em torno de 3 dias. Então, em torno de 3 dias, cerca de 80, 90 pessoas do saque já estavam nas suas casas, com tudo pronto, tudo funcionando, e a gente continuou atendendo os clientes da mesma forma como a gente atendia. A gente também fechou todas as filiais, então as pessoas continuam trabalhando, mas continuam trabalhando de uma forma diferente. Não, para a gente, os vendedores eram vendedores que iam muito para a rua, visitavam muitos clientes, faziam muitas entrevistas presencialmente, e eles hoje em dia também estão em casa vendendo. A gente está com um super apoio de incentivá-los a continuar fazendo as vendas de uma forma online, um pouco diferente do que a gente fazia. Mas está todo mundo em casa, todo mundo trabalhando, a empresa inteira trabalhando. A gente optou há cerca de 20 dias aproximadamente pelas reduções de jornada de alguns colaboradores. Os líderes, né, dos gerentes, diretores, a gente não teve a jornada reduzida. Na verdade, a gente acaba trabalhando um pouquinho mais, né, para segurar tudo que está acontecendo, para continuar engajando tudo, mas foi uma passagem, assim, tranquila. Assim, a gente se surpreendeu muito positivamente do quanto a gente conseguiu fazer uma virada de chave, assim, tranquila, com muita comunicação com os colaboradores, que eu sei que a gente vai falar daqui a pouco, provavelmente, sobre comunicação, mas foi tranquilo. Legal. Percebe, gente, como é que, dentro do que a Giovana falou, alguns tópicos específicos ali que vale para qualquer tipo de negócio. É a tomada de decisão rápida. Então, existem momentos como esse que a gente está atravessando, você não pode pensar muito no que vai fazer, você tem que fazer. Só que para você fazer de uma forma consciente, você não pode tomar essa decisão sozinho. Então, outro ponto forte que a Giovana passou ali, gente, foi a criação de um comitê de crise, né? Então, esse comitê de pessoas especializadas, pessoas com uma certa pensamento sereno, experiência, né, para atuar num momento ímpar como esse, né, e tomar decisões rápidas. Então, a sua empresa, independente do tamanho, se você é um pequeno comércio, se você é uma empresa gigante como a Embracon, você tem que tomar decisões rápidas, porém decisões conscientes, né? E uma coisa muito legal, que eu acho que acima de tudo, foi muito legal que a Giovana falou com a gente agora, essa questão de priorizar o ser humano, priorizar o trabalhador, enquanto muitas empresas que a primeira decisão delas foi demitir, né? Eles preservaram o colaborador, é aquela pessoa que mata e morre pela empresa, né? Então, essa é uma dica estratégica fundamental, né? Eu sei que todo mundo está atravessando crise nesse momento, mas é fundamental a gente pensar em fortalecer os laços com os nossos colaboradores, porque são esses caras que fazem a empresa acontecer. Então, achei, você viu que em alguns minutos a Giovana traçou uma estratégia sensacional, rápida, assertiva, né? Coerente e ética e humanitária, porque pensou nos colaboradores. Sensacional. Obrigado, viu, Giovana?
E, Lucas, Imagina. conta aí pra gente. Obrigado. E Arax, como é que Arax, as primeiras ações da Arax em meio a tudo isso que aconteceu, as funções dos trabalhadores, como é que ficou, Lucas? Suas equipes que produzem conteúdo, que tem que estar sempre criando temas para ensinar os colaboradores de outras empresas, né? Como é que funciona isso? Boa. Eu posso dizer que a gente se divide em duas frentes diferentes para falar disso. Então, uma primeira, muito positiva, que a gente tem um DNA muito high-tech aqui dentro, né, da Arax. Então, o que a gente faz tudo é baseado, tudo está na nuvem. Então, todas as nossas ferramentas são nuvem, nossa comunicação é nuvem, a gente usa do Trello ao Teamgant, de MindNode ao WhatsApp, por que não? Zoom e todas essas ferramentas de comunicação virtual, mas de modo geral a gente já estava preparado porque a gente já fazia isso desde sempre. Então, esse não foi um gargalo, não foi um calcanhar ali que a gente sentiu dor. Então, o movimento foi a turma que, principalmente no começo, a gente não sabia se ia acontecer um isolamento social top-down de governo no final do dia. Então, a gente meio que tentou mudar os horários de chegada e saída do pessoal. Esse foi o primeiro movimento. Então, as pessoas que chegavam muito cedo, que pegavam transporte público muito cheio, por exemplo, a gente fez um movimento para mudar o horário de ida para o escritório e também, consequentemente, o horário de ir embora, né? Então, esse foi um primeiro movimento bastante razoável que a gente fez. Num segundo ponto, né, num segundo momento, quando a coisa aí, de fato degringolou, a gente foi para uma coisa um pouquinho mais pesada, que aí envolveu pegar uma turma, mandar para casa, daí você não saia, né? A gente ficou basicamente com um time dedicado remoto, né? E a princípio vínhamos em 3 pessoas para o escritório, só quem eu e os 2 heads das áreas mais relevantes aqui, eu diria, né? O pessoal de atendimento e o pessoal de relacionamento, de desenvolvimento de relacionamento, perdão. E aí depois, no caos completo, de fato, aí todo mundo ficou remoto, inclusive a turma que faz a gestão do negócio. Mas você tocou num ponto, André, que a Giovana também falou, dessa tomada de decisão rápida. Vou dividir com você uma coisa que, diferente da gente, né, o exemplo da Giovana da Embracon é muito positivo para uma empresa muito grande, né, do porte da Embracon, mas vou falar do lado de startup também, de gente menor começando ou que está já há um tempinho no mercado, mas que provavelmente sofreu um bocado com esse começo de pandemia e está sofrendo, sem dúvida, né? O que a gente fez e foi muito oportuno e foi muito importante no momento lá atrás, foi que a gente revisitou nosso planejamento estratégico. Então, a gente revisitou o planejamento estratégico, a gente faz pelo terceiro, na verdade é o terceiro, mas eu diria o segundo de uma forma parruda. Foi o segundo ano que a gente fez a SWOT junto com o time. Então, a gente, na primeira semana do ano, a gente sentou todo mundo, fez uma SWOT com todo mundo, desenhou o planejamento estratégico com todo mundo. Quando isso aconteceu, eu reuni os heads das áreas e mais 2 ou 3 pessoas que eram pessoas-chave, e a gente foi redesenhar esse planejamento estratégico, revisitar os pontos da SWOT, então, principalmente o que eram fraquezas e ameaças que a gente precisava olhar com muito cuidado, até porque oportunidades que a gente enxergava, muitas delas deixaram de ser oportunidades, né? Não passaram a ser ameaças, mas deixaram de ser oportunidades, porque, de fato, o mercado mudou muito, né? Então, esse movimento foi muito importante para a gente, ainda que uma empresa muito menor, né, mas mais concisa, mas esse movimento foi importante. Então, planejar, desenhar essa estratégia, fazer esse rascunho foi fundamental para a gente poder estar aqui agora batendo esse papo. Legal, Lucas, obrigado, cara. Realmente é muito relevante isso que você falou, e você tocou num outro ponto também muito interessante, que muitas das ferramentas administrativas que a gente aprende na graduação, aprende academicamente, a gente acha que nunca vai utilizar aquilo, que aquilo é apenas para você passar de ano, né? E você tocou num ponto muito forte, que é utilizar SWOT
né? Que é aquela coisa, quando você fala num ambiente acadêmico, todo mundo acha que saco, vou ter que ver isso de novo. E isso é totalmente aplicável na sua vida, né? Então você, em um momento, você reuniu toda a equipe de uma forma lúdica, de uma forma gráfica, cara, e você traçou todos os cenários possíveis ali em cima do Manani SWOT, assim como você usa uma série de outras ferramentas administrativas. Então a dica, independente do tamanho do seu negócio, faça uso das ferramentas estratégicas, faça uso da estratégia empresarial. A gente acabou de ver 2 exemplos aqui de utilização de estratégia rápida e assertiva. Só que para ser assertiva, você precisa caminhar dentro de um modelo. E esse modelo são as ferramentas. Sensacional, Lucas. Obrigado aí pela dica da ferramenta, viu? E continuando, Giovana, agora com você, continuando ao que a gente estava falando, todas essas transformações que o país está atravessando, essa loucura toda, né? E até como você mesmo falou para a gente, o tamanho do fluxo de operações da Embracon, de quantidade de pessoas, nível nacional. Como é que você consegue manter o fluxo de informações que são necessárias ali para aquele bom andamento do trabalho? Como é que essas informações transitam de forma segura? Como é que você consegue evitar a famosa rádio peão, né? É o que todo mundo deve estar se perguntando agora. Olha, André, é até engraçado, porque as pessoas estão elogiando a nossa forma de se comunicar, mesmo agora, literalmente, todo mundo à distância, né? Porque comunicação é sempre um tema bastante delicado, desafiador, acho que para qualquer empresa. E nesse momento de crise, como eu falei, foi implantado um comitê de gestão de crise. Esse comitê, nos primeiros 20 dias, eles aconteciam de forma diária. Então, a nossa diretora de RH saía do comitê, já falava comigo, que sou gerente de comunicação, e a gente já alinhava o que tinha que ser comunicado para as pessoas, a gente já sentava com o pessoal de comunicação, e a gente já saía liberando em todos os canais possíveis, né? Então, só para vocês saberem, a gente tem um canal de comunicação interna, que é o nosso Chatter, é a nossa rede de comunicação, que é uma ferramenta do Salesforce. Então, a gente tem esse canal, a gente usa o e-mail, o WhatsApp tá bombando, assim, é quase como se o WhatsApp tivesse virado o canal oficial da empresa. Então, as pessoas elogiam muito, porque, assim, toda decisão que era tomada, a gente fazia questão de comunicar tudo para a liderança, depois, em seguida, comunicar tudo para todo mundo. Então, no começo, a gente fez uma comunicação muito intensa, muito ágil, botando todo mundo a par de tudo que estava acontecendo. A gente tinha lives com os presidentes, a gente tinha vídeos dos 2 presidentes se comunicando com as pessoas, falando o que eles estavam enxergando, falando que também a gente estava revendo o nosso planejamento, né, constantemente a diretoria de planejamento estratégico fazendo várias simuladas, né, para entender como o negócio estava se comportando. A gente também fez reuniões pontuais com todos os gerentes, tanto da área comercial como da área administrativa. Então, a gente do RH também fez algumas pequenas intervenções junto com essa galera, que também precisa ser cuidada e precisa da informação privilegiada. Então, a gente usou tudo que a gente podia usar, assim, e a gente recebe e tem recebido elogios sobre a forma como a Embracon tratou tudo isso, né, como vem tratando, a forma cuidadosa como a gente está tratando as pessoas, e a forma ágil como a gente está tratando todos os assuntos. Acho que é isso. Sim. Sensacional. E o que eu achei muito legal, Giovana, que você falou, é que além da rapidez, né, e eu até brinquei da questão da rádio peão, né, e vocês, mesmo tendo uma ferramenta robusta, bacana como o Chatter, vocês entenderam que, de repente, um nível organizacional, eles falam muito pelo WhatsApp, vocês também entraram, né? Então, vocês analisaram o comportamento desse colaborador, né? E foram transitar além do Chatter, que é uma coisa oficial, uma ferramenta super robusta, mas Sim. Foi também no WhatsApp, para entender, andar onde eles andam. E eu acredito que com isso você conseguiu cortar a rádio peão, né? Que é onde eles estariam falando pelas beiradas ali, o que será que vai acontecer? Será que eu vou ser demitido? Será que eu não vou? Vocês já entraram lá também, né? Já vacinando a comunicação. E isso foi sensacional. É uma estratégia sensacional. Então, para quem tá aí, está assistindo a gente, entender que a comunicação ela não precisa, às vezes você não pode pagar uma ferramenta cara, uma ferramenta robusta como o Chatter, mas você pode criar uma rede de comunicação, seja em rede social, seja em e-mail, seja em mural, né? Seja por WhatsApp, que é hoje o Telegram, uma série de ferramentas,
mas não interromper e se comunicar onde o colaborador se comunica, né? Isso é muito antropológico, né? Você entender o comportamento deles e você caminhar ali, né? Muito, muito legal, e uma atitude muito rápida, né? E no caso você, Lucas, aí conta pra gente que as suas equipes são responsáveis, como a gente falou ainda há pouco, você constrói conteúdo, né? Para universidades corporativas, para escolas corporativas, né? Que eu acredito que tem como núcleo o próprio desenvolvimento de competência dessas empresas, né? E isso em praticamente todos os segmentos, em todas as regiões, linguagens diferentes, né? Culturas diferentes. A Embracon, por exemplo, a universidade corporativa que você fala em São Paulo, tem dialetos ali, por assim dizer, que você não pode usar na Bahia, você não pode usar... então você tem que ter todo um trabalho de campo para captar essas informações, né? Com riqueza de detalhe, com atualização, né? Então, a aula que você deu, uma universidade corporativa que você fez há 3 meses atrás, hoje já tem que contextualizar a realidade do corona, já mudou, né? Como é que está fazendo para você ter, né, essas visitas presenciais, essa pesquisa de conteúdo, construir esses conteúdos e manter ainda assim o fluxo de informações entre seus colaboradores? Conta para gente, cara. Pô, baita desafio. Um baita desafio porque, de fato, a primeira perna do nosso processo é um diagnóstico baseado em antropologia. Então, você usou a palavra antropologia aí, a gente faz isso, a gente vai lá no cliente, vai entender a estrutura dele, vai ver como essas pessoas, por onde elas andam, como é a copa, como é o banheiro, como é o corredor, como é a comunicação do mural, se existe, se não existe, qual é o tom de voz, enfim, a gente, de fato, debruça no ambiente do público-alvo para entender o que esse público-alvo consome, o que esse público-alvo vive no dia a dia, para daí, então, tombar isso para conteúdo. Eu acho que o turning point nosso aqui foi tentar... Primeiro que a gente tinha... Os projetos que a gente tinha a começar ou começados, a gente já tinha feito um bom pré-diagnóstico, um bom diagnóstico. Então, isso já ajudou bastante. Depois, a gente mantém uma comunicação assídua, contínua com os clientes, né, dentro dos projetos dos clientes, e aí, obviamente, que isso vai variar um pouco em que nível está o projeto. Então, se é um projeto que está muito avançado, essa comunicação acontece o tempo inteiro. Se é um projeto que ele está embrionário ainda, essa comunicação está no campo dos estudos desse tom de voz, dessa antropologia que a gente falou. Se está aí, né, indo para a tua pergunta, para desenvolvimento de conteúdo, aí essa comunicação está muito mais dentro do nosso time. Então, aí a gente cria os nossos squads aqui, que a gente usa a metodologia ágil para isso, e a gente cria os nossos squads para dizer, times menores, mais concisos, comunicação mais rápida, entregas mais ágeis. Então, essa é a primeira coisa que a gente está fazendo. Então, de fato, a dificuldade de sentar com o cliente, ela é real, né? Principalmente do ponto de vista até comercial, mais do que propriamente desenvolvimento de conteúdo, porque o desenvolvimento de conteúdo, e acho que a Giovana falou isso do comercial do time da Embracon, o desenvolvimento de conteúdo para a gente, uma vez que a gente tem material, tem insumo para fazer isso, as validações, as trocas com o cliente, elas podem ser remotas. É mais legal ir lá tomar um café, bater um papo, olhar no olho? Lógico que é. Sensacional apertar o botãozinho da máquina do cliente lá, desce aquele café maroto, chique. Então, isso é legal. Mas, no final do dia, não é um impeditivo para a gente validar material, para a gente validar plano de aula, para a gente validar o desenho de uma escola, a trilha de aprendizagem de uma universidade corporativa, por exemplo, né? De frente para trás, de trás para frente. Mas, de modo geral, eu acho que o maior impacto, principalmente no nosso negócio, eu diria, é conseguir sentar com um cliente, né, sentar com um prospect ou coisa do tipo, e mostrar todo esse conteúdo que a gente faz. Um exemplo é uma conexão dessa aqui, né, um papo desse. De repente, uma pessoa cai, a conexão está fraca, a coisa não tá rodando bem do lado de lá, eu não consigo dar um play num video learning super robusto que eu fiz do lado de cá. E aí, dependendo do vídeo que eu tenho, eu não posso mandar isso para o cara, porque aí eu tenho um contrato de confidencialidade com algum time. Então, eu posso mostrar, mas eu não posso te mandar. Então,
tem essas dualidades assim no final do dia. Mas acho que o desafio maior aí, André, para desenvolvimento de conteúdo, é conseguir fazer uma coisa. Eu vou fazer um gatilho com o que você falou com a Giovana há pouco aí. Esse golaço que a Embracon conseguiu, né, com a Giovana e com o time, todo mundo no final do dia, né, esse golaço de conseguir trazer para uma realidade muito nova, muito goela abaixo no final do dia, porque não foi optativo, não foi assim, o que vocês acham de usar o WhatsApp assim, com parcimônia, sabe, assim, beba com moderação, mas toma aqui open bar. Tipo, isso não faz sentido, né? No nosso caso, foi assim, vai ter que ser assim, fim de papo, e adapte-se no meio do caminho, troca o pneu com o carro andando. Então, eu acho que a grande sacada da Embracon em conseguir fazer essa comunicação rápida acontecer é o que a gente do lado de cá conseguiu fazer, mas também por ter uma cultura, eu diria, muito voltada para a tecnologia. Então, a gente já trabalhava com Trello, de novo, né? A gente já trabalhava com gestão ágil, a gente já trabalhava com Dropbox para validação, HubSpot para validação com formulário de PIV e outras coisas, de material de forma geral. Então, ainda que a gente fosse presencialmente, a gente mandava isso para o cliente validava online. No final do dia, muda o quê? Muda sentar com o cliente, do ponto de vista de conteúdo, de fato, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente ganha tração, a gente consegue ganhar velocidade. E isso é um baita de um golaço também. É legal isso que você falou, Lucas, obrigado. E legal isso que você falou, porque quem está assistindo a gente deve essa hora estar falando, mas ele trabalha lá, um monte de ferramenta, a Giovana lá, é o Chatter, o Lucas, é o Trello, é o HubSpot. Pessoal, todas essas ferramentas têm suas versões gratuitas que dá para a gente trabalhar. Então não é uma questão de poder fazer, é uma questão de querer fazer. Né? Grande parte dessas ferramentas, se você for identificar, metodologia ágil, anota aí no rodapé, que é uma super forma de você organizar os seus objetivos, né? Não vamos tomar o tempo aqui com isso, mas vale a pena você pesquisar. Isso não é utilizado só por empresas grandes, isso é utilizado para você fazer o planejamento de como você vai para o seu trabalho. Né? Você consegue fazer isso no planejamento da sua agenda diária. Né? Então é muito importante entender que essas ferramentas todas, Trello, HubSpot, isso tudo você tem elas como gratuitas. E o Lucas acabou de mostrar para a gente um baita exemplo de como você pode fazer a gestão, né, da sua estratégia através da utilização dessas ferramentas e de algumas técnicas, né? E conseguir ainda assim manter a qualidade. Inclusive me deu um insight, Lucas, que totalmente essa gestão do conhecimento, isso deve estar agora em alta demanda, né? Em níveis digitais, porque até a escola dos nossos filhos estão precisando virar a chave aí para trabalhar com educação à distância, né? Então, desde das crianças pequenas, né, até as universidades, né? Eu também atuo na área docente, então todos tiveram que virar a chave. Então, quem era presencial da noite para o dia teve que ser em remoto, né? Então, acredito que isso também deve estar sendo uma oportunidade aí para esse mercado da gestão do conhecimento, não é? Ô, André, até aproveitar que você me passou a fala, eu vou fazer um ponto, né? Isso que você acabou de falar, não só da gestão do conhecimento, mas também de conseguir ter um trabalho de curadoria muito grande por trás disso, né? E mais do que de curadoria, eu tenho a minha pesquisa, né, na academia. Eu estou terminando um doutorado em administração, na linha de estratégia, e eu estudo universidades corporativas, e o que está muito claro para mim é que tem muita gente que tem plataforma e chama de universidade corporativa, tem muita gente que não tem nada e soca conteúdo lá dentro e fala que é uma universidade corporativa, mas ainda assim é uma baita iniciativa legal, se tiver curadoria, né? Se conseguir amarrar isso com algum propósito, alguma entrega inteligível no final do dia, que atenda o teu planejamento estratégico, o teu desafio do negócio, coisa do tipo. Mas tem muita gente também, e eu acho que é aí que está o ponto alto, que você está falando da gestão do conhecimento, que tem muita gente que está pegando um PPT e está jogando na plataforma e está chamando isso de online.
Tem muita gente que pega um PowerPoint ou um PDF X e chama isso de online. E aí tem um agravante muito grande. Vou contextualizar com o meu pequeno Davi, meu vermelhinho lá. Eu tenho um filho de 5 anos, ruivinho, gente boa pra caramba. E aí, o que aconteceu? Esse cara tá, como todo mundo, tá remoto, né? Tá de casa. Ele tá na escolinha desde sempre. E ele tá no prézinho lá, no pré-2 dele, aprendendo as letrinhas, aprendendo a formar sílabas e tudo mais. Eis que a escola tomba para um online, porque, de fato, precisava dar continuidade ao conteúdo e coisa do tipo. Golaço deles em saber construir uma linguagem com o público. Então, é a própria professora que fala com eles, o livrinho a gente foi buscar na escola e eles acompanham junto, todo dia mandam mensagem, trocam ideia no aplicativo da escola, eles trocam as ideias que eles têm com os professores, com os coleguinhas, então virou um WhatsApp de pré-2, então tá curioso isso. Mas tem um problema na hora de construir esse conteúdo e fazer a gestão desse conhecimento, essa curadoria não está acontecendo. Então, basicamente, botou uma câmera na frente da professora, sai falando aí. Gravei, subo lá e tenho uma aula, sabe? Que a gente sabe bem que é de sala de aula, e Giovana também foi professora, você professora, eu também, então a gente sabe bem que dentro da sala de aula tem hora, né, no presencial, no treinamento presencial é um exemplo, a gente tem hora que vê que a coisa está indo para a direita, a gente se adapta também para ir para a direita ou tenta dar uma puxadinha e volta para a esquerda, volta para o reto, dá ré, enfim. Quando isso acontece, é uma gestão do conhecimento falha, de certa forma, né? Primeiro que vira só um repositório, mas um repositório sem orientação, sem norte no final do dia. E isso pode ser um problema, mas também de novo, o meu jargão da vez é o golaço, né? De novo é um baita golaço, porque faz assim, só tem esse jeito, então eu preciso fazer desse jeito, vou me adaptar, vou começar, vou aprender e vou fazer. E aí, obviamente, que eu vou errar também no meio do caminho, mas vou fazer, vou tentar. E isso é muito bom. Legal, né? E esse é o conteúdo de organizações que aprendem, né? É exatamente esse princípio. E eu tinha até uma pergunta para a Giovana agora, mas antes também surgiu essa curiosidade, né? Porque a Embracon, né, uma empresa gigante com um monte de gente que nunca para de aprender, continua, tem diversos programas de capacitação interna. E como é que está nesse momento, Giovana? Os colaboradores, eles continuam conseguindo aprender? Os programas de capacitação, de desenvolvimento de competências continuam? Como é que está isso? Conta, como é que está sendo gerido isso assim, dessa forma? Continua. Eu acho que é uma coisa muito legal que a gente fez também desde o começo, quando a gente percebeu que tinham muitas consultorias, muitas instituições liberando vários conteúdos assim que são pérolas no ótimo sentido, né? Então, várias instituições de renome liberando muita coisa legal. Então, a gente tem uma universidade corporativa, a gente tem uma plataforma online e que tem a trilha, né, tem a escola comercial, tem a escola de relacionamento que a gente está, inclusive, fazendo com o Lucas, outras escolas aí que estão saindo do forno, mas a gente também tinha um espaço lá, um espaço que podia receber vários conteúdos. Então, a gente deixou a nossa biblioteca virtual muito legal. A gente conseguiu fazer uma ação exclusiva para a galera comercial, para sobre vendas. E a gente continuamente também gravava videozinhos do tipo, pessoal, aproveita agora que você não precisa mais se deslocar até o trabalho, usa essa horinha, esse tempo de qualidade que você tem para entrar na universidade corporativa, tem conteúdos muito legais. A gente do desenvolvimento se colocou muito à disposição. Além disso, a gente do RH, nessas reuniões que a gente teve com os líderes, a gente contou o que a gente está fazendo, que para mim também é uma puta forma de se desenvolver. A gente está nas nossas reuniões, que a gente tem reuniões que no começo eram diárias,
a gente começou muito preocupada em como é que a gente vai monitorar essa galera produzindo. Então, a gente tinha essas reuniões diárias para falar do que você está fazendo, o que você vai fazer hoje, e a gente percebeu que não era por aí. E a gente mudou a estratégia, e aí minha diretora teve a ideia de a gente ler um livro em conjunto. Então, nas nossas reuniões diárias, a gente lê uma passagem do livro, que o livro que a gente está lendo agora se chama O Poder do Agora, e é um livro que é muito bacana, porque vem muito ao encontro desse novo normal, assim, de falar dessa coisa do novo normal, né? Então, gente, é isso que a gente está fazendo. Uma outra coisa que a gente está fazendo também em desenvolvimento, que a gente acaba depois colocando na universidade corporativa também, são lives com alguns profissionais que a gente vem convidando. A gente tem conselheiros, e a gente tem um conselheiro que ele tem uma forma de ver o mundo, assim, que é fantástica, é muito uma forma de... Isso aqui é só, entre aspas, né? Mas é um momento que a gente está vivendo. Não vai ser eterno. E o que a gente está fazendo com esse momento? Então, para concluir, assim, a gente está incentivando muito as pessoas a se desenvolverem, se conhecerem mais, de prestarem atenção de que forma esse momento nos aproxima do que a gente quer ser como pessoas e como profissionais. E eu acho que a gente está incentivando isso de uma forma muito bacana, assim, a gente tem conseguido também melhores resultados, assim, é como se agora tivesse mais espaço para a gente falar do desenvolvimento humano também. Legal. É um paradoxo engraçado, né? Estamos afastados, porém mais próximos em nível de humanidades, né? A gente está mais preocupado um com o outro, né? Muito legal essa coisa e essa gestão que você está conseguindo fazer rápido, vocês dois, né? E o legal, Giovana, é que tanto a sua resposta quanto a do Lucas, né? A gente falou até agora de como está fluindo essa coisa da comunicação entre os colaboradores, e que são muitos geridos por você, e tem a equipe do Lucas e lidam tem contatos diretos com clientes. Ambas as empresas têm força comercial, então o Lucas tem a equipe comercial dele, você tem uma equipe de nível nacional comercial, né? Que elas lidam com o cliente, né? Elas estão lidando com o cliente, né? E mesmo para aquele pessoal que não tem, precisa se comunicar entre colegas de outras unidades independentes, e esse fluxo de informação você acaba transitando um monte de informações sérias, né? Como é que você consegue, como você falou, a gente está falando, vai passar, o momento vai passar, mas alguns de vocês, alguns colaboradores de vocês já tiveram perdas ou conheceram pessoas que tiveram perdas, né? Então eles estão encarando desafios bem pesados, como por exemplo, como o Lucas falou, não posso mais apertar a mão de um cliente. Então como é que um vendedor da área de consórcio, né, ele não vai chegar lá para apertar a mão de um cliente? Como é que o vendedor da área do Lucas não vai chegar lá para tomar aquele cafezinho com o cliente, né? Então, tanto em nível físico quanto psicológico, essas equipes estão encontrando desafios bem pesados, e o emocional e o psicológico deles deve estar bem abalado, né? Como é que o setor aí de pessoas e resultados, Giovana, está se comunicando com esses profissionais, estão auxiliando nesse lado mais emocional? Porque até então a gente falou do fluxo de informação, das ferramentas estratégicas, né, de como a gente está fluindo, e como é que está o psicológico desse pessoal? No começo, assim, foi bastante desafiador, e ainda, claro que né? Não vou ser hipócrita em falar que está sendo tudo maravilhoso, e temos os nossos desafios. Mas, de novo, assim, eu tô falando de novo porque é muito verdade, assim, eu tenho estado muito orgulhosa, mais orgulhosa do que o normal com a empresa em que eu trabalho, porque a gente já tinha um setor de bem-estar, né, que é um setor do RH que cuida de pessoas nesse sentido do bem-estar mesmo, como seres humanos íntegros, né? Então a gente fala de vários temas, né? Bem-estar físico, bem-estar emocional, aí tem a parceria comigo, que é desenvolvimento. Então, a gente entendeu que existia aí uma oferta muito grande de vários profissionais que também acabaram ficando ociosos e percebendo a necessidade de se expor mais via live, via a forma que a gente vai fazer uma reunião em Zoom e tal. Então, a gente começou a criar várias parcerias com psicólogos, com personal trainer, com profissionais que falam sobre sexualidade, com esteticista. Então, a gente foi criando uma série de lives. Toda semana, a gente fazia pelo menos de 4 a 5 ações,
em que a gente disponibilizava via live um bate-papo de até 1 hora com os colaboradores. Então, por exemplo, a gente teve várias lives de cunho para tratar a inteligência emocional, para tratar o nosso psicológico, para falar da pele. Ó, pessoal, continua se cuidando, continua colocando, né? É como se você fosse fisicamente trabalhar. Então, a gente foi cercando, assim, vários movimentos para incentivar, para conversar. Como eu falei, com os líderes, a gente do RH marcou reuniões com eles para fazer esse acolhimento, porque a gente entende também que nesse momento, né, como em vários outros, mas nesse momento, muito da carga do que o colaborador está sentindo, ele vai dividir com o líder. Então, a gente teve momentos de acolhimento com os líderes. Então, a gente fez muita coisa legal, né? Então, para a área comercial que está vivenciando esse desafio de deixar de ser presencial, né? Deixar de dar esse aperto de mão presencial e dar o aperto de mão no olho a olho, né? Porque a gente pode fazer a reunião, como a gente estava fazendo aqui, um webinar, né? No olho a olho. Então, a gente também foi chamando vários profissionais da área de vendas, falando, olha, você pode fazer assim, você pode usar a sua rede social para fazer isso, você pode usar o Zoom para fazer a reunião. Então, a gente foi resgatando esses profissionais no intuito de dar uma segurança maior para os nossos colaboradores. E sempre reforçando, pessoal, é um momento, a gente não sabe ainda por quanto tempo ele vai durar, mas é um momento, né? Depois a gente vai ter o novo normal ainda, que a gente não sabe muito bem, mas a gente sempre reforçava o fato de aproveita esse momento, olha para si, a gente está aqui disponível. E a gente recebendo sugestões. Olha, conheço um profissional que pode falar, por exemplo, a gente trouxe uma moça para falar sobre sexualidade, né? Tipo, quem diria? Fizemos também, foi super legal. Então, a gente foi falando sobre tudo, assim, tudo que traz mais alegria. A gente teve karaokê, a gente teve um happy hour por Zoom, né? Então, a gente foi fazendo tudo como se a gente estivesse perto, né, mas de forma online, a gente foi fazendo, a gente está experimentando também, então se tiverem dicas, a gente está disponível. Aqui a Embracon tem uma qualidade muito forte, principalmente no setor de bem-estar, que é experimentar, né, vamos falar de como deixar a pele bonita, vamos falar, porque provavelmente alguém vai se interessar por isso, vai ser um momento de descontração, eles vão encontrar lá os outros colegas de trabalho. Então é isso, a gente não se resumiu a falar só de trabalho. A gente quis falar sobre vários temas e vários temas que a gente acredita que traria mais bem-estar, mesmo longe para as pessoas, e está dando muito certo. Que legal, Giovana. E é muito legal isso que você falou, né? Que vocês voltaram para valorizar o psicológico, para valorizar o ser humano e valorizar os interesses deles. Isso é meio paradoxo para a maioria das pequenas, médias e grandes empresas, porque o cara ele pensa primeiro no money, né? na sobrevivência financeira da empresa, né? E, de repente, quando você começa a valorizar o ser humano, a se preocupar com ele, acontece exatamente o contrário do que eles acham, né? A coisa começa a andar, porque essa pessoa ela começa a produzir novamente, mesmo em momentos de crise. Então, sensacional essa ação, essas ações da Embracon, que elas valorizam. E aí você falando, Giovana, me deu uma curiosidade também em relação, porque o Lucas é na outra ponta, né? O Lucas é o cara que produz conteúdo e vai dar um processo avaliativo para esse cara, e sabendo que nesse momento está todo mundo com a cabeça meio fragilizada, né? Os sentimentos à flor da pele. Como é que os processos avaliativos, Lucas, como é que a entrega desse conteúdo, ela está sendo na mesma linguagem? O que eu exijo do colaborador naquela avaliação é a mesma coisa? Isso é considerado? É feito numa outra... Como é que está sendo essa... Como é que a pessoa que está ouvindo a gente, ela entende como ela pode entregar um conteúdo novo, uma avaliação para se manter? Boa. Eu acho que mais do que avaliação, André, e até uma coisa que na Arax a gente preza muito, a gente tem como premissa olhar para resultado. Então, a gente parte do princípio que a gente precisa de um indicador para poder construir alguma solução voltada para desenvolvimento humano organizacional. Então, vou criar uma escola de relacionamento, por exemplo, que é um trabalho que a gente está fazendo super próximo com a Embracon. Então,
como a Giovana aí falou há pouco. Então, imagina que a gente precisa ter minimamente uma noção de indicadores que a gente quer trabalhar para daí, então, construir um conteúdo que seja condizente com o momento da empresa, com a visão de futuro do negócio, com a visão estratégica da empresa, mas também a gente tem que ter muito tato agora. Agora, talvez não seja a hora de você ficar avaliando no beat. Agora, a gente tem que ter empatia para entender que uma coisa era a cadeira que o cara sentava lá na Embracon, e outra coisa é o banquinho que ele pode estar sentando na casa dele, né? Uma coisa é talvez ele nem ter um espaço e estar sentando no sofá, na mesa na mesa de jantar, enfim. Então, essa empatia, eu acho que é um canal é uma via de mão dupla para poder construir conteúdo, e mais do que construir conteúdo, construir também esse processo avaliativo. Eu acho que não cabe agora, na verdade, essa nossa visão é que não cabe mais, né? Avaliar, ter uma prova final e tem que saber, porque de repente no dia da prova, se o cara é fantástico o curso inteiro, mas teve uma dor de barriga na noite anterior, ele vai péssimo no dia da prova, né? Ele não vai performar bem, porque ele está com um problema XYZ ali. Mas acho que É legal porque isso é onde você diferencia exatamente as empresas que só fazem ali jogam conteúdo para aquelas que realmente fazem, como você falou, escolas corporativas, né? E é cuidar, André, das pessoas também por meio da educação, né? Eu acho que uma das coisas que eu acho muito bacanas na Embracon, e conheço a Embracon há bastante tempo também, a Giovana também, mas isso que a Giovana tá fazendo, esse depoimento que ela está fazendo, cara, são ações assim que a gente precisa ver pós-pandemia, sabe? Esse negócio do tentar na área de bem-estar, isso é sensacional, isso é fantástico. E as pessoas, de modo geral, a gente precisa tentar mais nas outras coisas, porque se você for olhar a pedagogia, a criança, nas primeiras lições dela, e isso está servindo, eu estou vendo isso de perto, então está sendo muito legal. A tesoura, em algum momento, sai do pontilhado e corta o bichinho do Davi lá, o coelhinho e coisa do tipo. E aí ele dá uma ferrada na lição, sabe? Assim, putz, meio que estragou o negócio, e agora? Eu faço o quê? E aí o engraçado é que a criatividade dele para sair daquela solução, então ele faz assim, putz, cortei aqui, mas eu faço isso aqui agora, que meu pai falaria para mim que ele está sendo ensaboado, assim, sabe? Mas eu já estou achando que é criatividade, porque de fato, assim, a gente tem um problema, a gente teve que tentar, todo mundo ao mesmo tempo. É evidente que com muita moderação para algumas coisas e soltar corda para outras, mas Giovana falou isso, Embracon pegar uma área de relacionamento e botar home office, olha o tamanho desse desafio, entende? Então, assim, eu acho não, é a minha opinião, né? Na verdade, meu testamento aqui, meu depoimento é que esse movimento é um movimento que vai ser fundamental no novo normal, que a gente não faz ideia o que vai ser, né? No final do É verdade. Mas, assim, até uma coisa que é legal, que eu acho que eu queria comentar do que a Giovana falou, que eu achei que é muito, muito, muito legal mesmo, é assim, ó, a gente fez um curso de home office, né? Que inclusive a gente botou lá na Universidade Corporativa do Embracon e a gente divulgou. Eu já posso pôr o link aqui embaixo aqui do teu curso, então, né? Legal, boa, divulga aí. Então tá o link aqui, para você que quer aí, ó, home office, um cursinho aí para você de graça, aproveita, hein? O que é a grande sacada que a gente percebeu, isso que a Giovana falou, eu acho que é um ponto muito importante. As pessoas precisam entender que elas estão em horário de trabalho. E o horário de trabalho, eu não estou falando das 9 às 6, não. Eu não estou falando desse horário de bater cartão. Estou falando de um horário comercial, eu diria, né? Um horário útil, dia útil de trabalho. Então, essa entrega, o performar tem que acontecer, o desempenho tem que acontecer nesses momentos, mas a pessoa também não pode esquecer dela. A Giovana falou uma coisa que eu achei super legal, assim, ó, vai cuidar da tua pele como se estivesse vindo pro trabalho. Talvez, e aí a gente vai precisar ver isso no pós-pandemia, ou daqui a pouco, ver os gráficos de vendas de cosméticos, né?
Porque provavelmente não é todo mundo que está passando perfume agora, não é todo mundo que está passando rímel para ficar dentro de casa, né? Mas é um cuidado com a vaidade que, se as pessoas não tiverem agora, e se as empresas não ajudarem, e esse é o ponto alto, eu não sabia desse projeto aí, dessa ação, Giovana, super legal, adorei mesmo, porque assim, falar para o cara, se cuida, falar para a mulher, ó, passa sei lá, se passa um blush, passa uma base, ou penteia o cabelo direito, porque senão a gente fica... e aí, com perdão do jargão, mas a gente fica parecendo um mulambo no sofá, sabe aquela coisa assim, pijamão o dia inteiro, e aí chega à noite e tira o pijama para tomar banho, que se o pijama fosse impermeável, ia para o chuveiro junto, sabe assim? Esse cuidar, cara, é um cuidar que eu acho que vale mais, para amarrar com a tua pergunta, vale mais agora do que a gente avaliar se o cara está fazendo o curso e se ele tirou a nota de corte para poder ir para o módulo seguinte. Aí tem um outro ponto, que é um ponto e vírgula, na verdade. E a gente não sabe, se isso se estender demais, então, eu vou dar um exemplo, não vou falar o nome do cliente, porque eu não posso, mas fiz uma live hoje, uma live de inteligência emocional com um cliente nosso, e a expectativa deles, porque é uma empresa global de tecnologia, eles estão dizendo que eles voltam em agosto, quiçá em agosto. Então, assim, a gente está falando de maio, junho e julho, mais um trimestre inteiro, que esses caras não estão com expectativa alguma de voltar para o escritório. Só que o negócio não pode parar. E o negócio não pode parar, a avaliação das pessoas não pode parar. Tudo bem que temos uma pandemia aí no meio, e é isso que a Giovana falou, eu achei super legal o que o consultor falou, né? Que é assim, mas vai passar. E aí eu vi uma coisa hoje que eu adorei, assim, ó, tá doendo, tá sofrível, mas vai passar. Mas, e aí tinha um mas de novo, tava apagando, isso era uma imagem bonitinha, um mas meio apagando, assim. Esse mas, depois do vai passar, é um mas que a gente tem que se cuidar. E isso que a Embracon está fazendo é uma baita de uma... Eu acho que quem está assistindo isso aqui, ó, benchmarking com dona Giovana Calizzani, porque é uma baita ação estratégica, não só, de fato é humana, né, que o André tocou bem, mas é uma ação estratégica para manutenção do negócio, cara, manutenção das pessoas. A Gi falou paradoxalmente, isso impacta nos resultados. A pessoa acha que você olhar para o humano não impacta, muito pelo contrário, aí é que impacta no resultado. Né? A Gi falou da diminuição de carga horária, de passar uma turma para... Na verdade, agora todo mundo para home office, mas o vendedor parar de apertar a mão do cara e coisa do tipo. Na primeira semana, segunda, ele está se adaptando ao ambiente. Na terceira, quarta, ele está tentando ambiente mais o negócio. Aí já passou um mês, esse cara está preocupado com receita, e aí ele vai ter que fazer, e a inteligência emocional desse cara vai ter que ser muito bem trabalhada. E essas ações, um baita de um golaço. Onde todo mundo está achando que vai perder o emprego, né? Mas legal, e isso é fundamental, isso que você falou, e também eu estou aqui também babando aqui com as ações que a Embracon está tomando, porque não tem como não ser fã dessa empresa, né, cara? E é muito legal a gente ver tudo isso. E, Giovana, se tiver qualquer coisa também que a Embracon esteja disponibilizando para a comunidade, se você quiser, a gente põe o link aqui e vamos para cima. Mas aí, pessoal, por falar em disponibilizar link, em falar com o vendedor, em vendedor apertar a mão, em usar o WhatsApp, né, a gente percebe que as ideias de expansão da comunicação, de opções de comunicação, elas são muitas. Só que a gente está falando de duas empresas, que são a de vocês dois. Da Giovana, por exemplo, lida com informações financeiras. Né? Um vendedor ele precisa passar dados de um cliente para a gerência, ele precisa receber informações sobre sua comissão, que são números particulares dele, né? Fala de números. O Lucas, ele pega dados, um exemplo, se o Lucas está fazendo uma universidade corporativa com a Embracon, ele pega dados sigilosos da Embracon para passar para a equipe dele para construir essa universidade corporativa, né? E aí, para a pessoa que está assistindo a gente, que lida também com fluxo de dados, que preocupações a gente precisa tomar com a segurança nesse momento, né? Começando pela Giovana, que preocupações com a segurança desse fluxo de informações, né? Como falar para todos esses colaboradores da Embracon, Giovana, que não pode falar isso nesse canal, não pode falar aquilo, a segurança da informação, que cuidados a gente pode tomar? Óbvio que dentro do que você puder falar, porque
propriamente dito, a segurança da informação é um ponto delicado, né? Sim. A Embracon tem trabalhado com esse tema faz algum tempo, né? Então, a gente tem um departamento que fica sobre um guarda-chuva maior, que é o nosso compliance. Então, eu entendo que esse é um tema que já está sendo bem digerido e praticado antes mesmo da pandemia, né? Então, isso já acontecia de uma forma bem fluida, nessa questão do cuidado das informações. Ano passado, a gente teve várias ações sobre esse assunto, a gente teve várias ações com o pessoal da segurança da informação, teve workshop, teve reunião com gerentes. Então, assim, a gente está com uma musculatura bem fortalecida em relação a isso. Assim, a gente não precisou tomar nenhuma ação muito específica em relação a isso, porque a gente já tinha canais apropriados para falar sobre esses temas. Então, por exemplo, quando a gente fala de dados de cliente, a gente tem um app exclusivo, né, que foi desenvolvido para a área comercial. Então, todas as informações ficam nesse app, então a gente não precisa usar um outro canal paralelo, sei lá, um WhatsApp da vida para ficar falando de informações do cliente, fica dentro desse app que é exclusivo da Embracon. Então, esse tema a gente está bem calçado também. Como diz o Lucas, mais um golaço da Embracon. Sensacional. E é legal porque isso trazendo para pequena e para média, né? Que, pelo que você falou, já é uma cultura já da Embracon se preocupar com a segurança do fluxo da informação. E os colaboradores já vêm sendo capacitados para isso desde o momento em que entram. Mas para esse pequeno e médio que assiste a gente pode, então, entender que esse tipo de prática seria criar regras de comunicação logo no início, né? Onde ele pode falar o quê, onde não pode, criar um folhetinho de regras de comunicação interna para as novas pessoas que estão entrando. Seria uma dica legal assim para esse pequeno e médio que está assistindo a gente? O que você acha? Eu acho que sim, assim, lá na Embracon, por exemplo, que eu entendo que pode ser uma ação de qualquer empresa de qualquer porte, esse tema é tratado logo na integração, né? Então, a gente fala sobre esses temas. Lá na Embracon, a gente tem uns profissionais que a gente chama de padrinhos e madrinhas, que são os profissionais que apadrinham mesmo os novos colaboradores. Então, toda a diretoria tem um padrinho ou uma madrinha. Então, quando o novo colaborador chega, ele é recebido também por esse padrinho, que fala, olha, aqui é o banheiro, aqui é a impressora, aqui é a copa, né, para situar mesmo, para acolher esse novo colaborador. E esse padrinho, essa madrinha também vai apoiando o líder e instruindo e capacitando essa pessoa, isso aqui pode, isso aqui não pode. A gente, mesmo esse ano, continuou fazendo ações sobre a segurança da informação. Então, a gente tem se ajudado muito. A gente percebe, por exemplo, tá vendo essa impressão aqui que você fez? Vira ela de cabeça para baixo. Então, são coisas pequenas, assim, que a gente vai se ajudando, vai se preocupando, que eu acho que são ações comuns, assim. Eu acho que a liderança também, de novo, independente do porte, tem que ter isso muito bem claro do quanto isso é importante, e ela também ser o direcionador, né, dessas boas práticas, desses bons comportamentos em relação à segurança da informação. Sensacional. Legal, muito legal, porque tem um cuidado em todos os âmbitos, né? E no teu caso, Lucas, como é que funciona? Você tem informações sigilosas dos teus clientes para construir conhecimento, né? Como é que isso se transita? Houve alguma mudança nos cuidados com os teus colaboradores em home office? Como é que está funcionando a segurança de fluxo de informações, que você lida com muitos dados de educação, né? Que conselho você daria para quem está assistindo a gente aí, para ter cuidado com segurança da informação nesse momento? Bom, eu acho que tem duas coisas que eu queria fazer um ponto rapidinho. Uma é cultura, que vocês falaram, e de fato a cultura organizacional é muito, muito importante para determinar. Eu acho que a palavra talvez nem seja só o sigilo ou o cuidado com a informação, coisa do tipo, mas com os valores da empresa no final do dia. Então, assim, é aquela coisa quase que do bom senso geral, de que se o negócio é meu, não tenho por que mexer. Se não é meu, não tem por que eu mexer. Então, assim,
eu enxergo dessa forma, né? E cultura está muito nisso, né? Essa cultura de cuidar dos dados do cliente, cuidar de informação sigilosa, informação privilegiada, coisa do tipo. E a segunda coisa é da integração, que também está ali, né? O compliance, a partir do primeiro dia, estar presente na integração, isso é muito importante para conseguir colocar na frente do novo colaborador ou do colaborador que está fazendo uma reciclagem, coisa do tipo. A gente tem uma área aqui que cuida disso, nossos valores são esses, nossa missão é essa, e a gente precisa tomar um cuidado que, de fato, Aí eu vou falar uma coisa que a gente está falando com adulto, certo? Você não vai... imagino eu que a Red Pill não vai divulgar isso para criancinhas, adolescentes e coisas do tipo, né? Evidente. Empreendedores e gestores, né? Exatamente esse público. Então, Mas vai estar no YouTube, né? É verdade, é verdade. Assim, a gente está falando com adulto. Adulto que paga conta, adulto que faz filho, né? Adulto que, de forma geral, compra, consome, adulto que também é cliente. Então, a gente não tem que falar passando a mão na cabeça o tempo todo. Falou, se isso acontecer, existem consequências. As consequências do nosso lado, né, o nosso compliance enxerga desse jeito, a nossa área de proteção de dados enxerga desse jeito, e por aí vai. A gente teve um problema grande da pandemia, que eu acho que aí fica uma dica para você, André, convidar uma colega nossa em comum que é fantástica, né? A doutora Caroline Teófilo, que é monstruosa nessa temática. Já está para a semana que vem, sem ser a semana outra. A Lei Geral de Proteção de Dados, cara. Essa já está convidadíssima. Dados era para esse ano, né? O Senado aprovou o adiamento para 2021. Essa é uma perda muito grande para a sociedade de modo geral, para as empresas, mas principalmente para as pessoas. E eu acho que aí também é uma forma da gente botar cada um no seu quadrado. E aí os meus 2 pontos foram um pouquinho maiores, mas respondo a sua pergunta para mim bem facilmente. A gente tem uma premissa na Arax que a gente não fala com concorrente. Então, um exemplo, Embracon é nossa cliente em serviços financeiros de consórcio. Então, a gente não fala com ninguém que vende consórcio, né? Então, nosso canal com empresas de consórcio não existe. Por que isso? E a gente, no final do dia, não tem isso acordado com o nosso cliente. De novo, né? Valores. Do nosso lado aqui, eu não quero sentar com um concorrente da Embracon, porque no final do dia, aí eu falo por mim que a Arax, no final das contas, tem a cara de quem... do dono, né? Também, muitas vezes. De quem pariu. De quem pariu, exatamente. Então, assim, eu não gosto, então não vai fazer, e é uma regra. A Arax não tem regras no final do dia, né? Mas, assim, é uma premissa nossa, então a gente não faz. Então, se eu tenho um banco X, eu não vou falar com o banco Y, se eu tenho um aplicativo tal, eu não vou falar com o outro. E aí eu tenho as pessoas-chave, né? De novo, então os heads das áreas têm acesso, a gente nivelou por acesso... Aí cabe muita coisa, mas o nível da informação, então tem algumas pessoas que vão até um certo ponto com aquela informação, tem outras que não chegam com aquela informação, e isso principalmente fica na hora de discutir escopo, porque na hora de discutir desenvolvimento de conteúdo, todo mundo tem que ver algumas coisas, mas na hora de discutir o escopo, o debriefing que a gente faz aqui dentro, a gente consegue, eu diria que, deixar todas as arestas bem aparadas para a hora que cair na mão do nosso DI, do nosso DG, a coisa sair fluente, né? Sair redondinho. Sensacional. E isso é muito legal, que uma coisa que eu percebi em toda a nossa bate-papo, agora que a gente está chegando no final, uma coisa que eu percebi em todo o nosso bate-papo é que muitas das atitudes vocês precisaram tomar em ambas as empresas em nível emergencial, mas muitas das atitudes que estão sendo tomadas já estavam no DNA das empresas de vocês. Então, assim, foi necessário algumas decisões, sim, mas o fato da empresa ter um propósito bem definido, ela ter uma política que pensa no colaborador, acho que isso foi fundamental
para as empresas de vocês manterem, né, o fluxo de informações e estar conseguindo se manter sã, né, e saudável nesse período, né? Muito legal mesmo. André, E a minha última... Sim, só diga. uma rádio. Vou te falar que eu acho que Por favor. super importante para a tua audiência, assim, de empreendedor a grande empresário. A Embracon é a maior empresa do ramo no Brasil, líder em serviços de consórcio, né, serviço financeiro de consórcio. Tem lá 3.200 funcionários, tem praticamente 100 filiais no Brasil inteiro, tem a capilaridade do Brasil todo, e tem 31, 32 anos de vida. E da mesma forma como o Embracon lida com essa informação, a Arax, que tem 4 anos de vida, que é uma startup de educação corporativa, também lida. E eu acho que aí cabe um negócio legal para a tua audiência, de modo geral, que é assim, ó. O pequeno empresário que está começando agora, ou o cara que tem pouca atração e almeja ser uma Embracon daqui 30 anos, por que não? Ou menos tempo, quem sabe? Ele tem que entender que desde o começo ele tem que ter esse DNA, ele tem que ter essa visão, ele tem que ter esse cuidado de... a gente cuida de gente, a gente tem uma cultura muito diferente na Arax, desde horários até a forma de trabalho, posição de trabalho, enfim, tudo é muito diferente do que eu vi no mercado, no mundo afora, aí, eu diria. Então, a gente tem a nossa identidade do cara que trabalha com a gente é diferente com o negócio, né? Mas em nenhum momento, com toda a autonomia que a pessoa tem, em nenhum momento ela perde o bom senso. E isso é premissa aqui dentro. Então, fica uma baita dica aí para quem está do outro lado que tem a premissa do bom senso, cara, porque as pessoas compram genuidade. Acho que é isso. Legal. Não, e isso que você falou, você praticamente definiu o objetivo desse programa do Talking Pills, que é exatamente trazer experiências de profissionais renomados e das maiores empresas e da maior competência como vocês dois, para mostrar para o mercado em geral que isso é trabalhar correto, ter um objetivo, ter um padrão de trabalho, né? Não é uma exclusividade dos gigantes, né? Todas as empresas se organizarem, desde o cara que é um profissional independente, que trabalha por conta, até a mega empresa, os princípios de administração, os princípios de gestão são basicamente o mesmo, né? Então, trazendo essa experiência de vocês é que a gente consegue fazer essa leitura e ajudar eles a, de repente, acharem um caminho. Às vezes, uma palavra do que vocês falam aqui serve para um cara que está aí do outro lado desenvolver uma estratégia, né? E a grande pergunta disso tudo, porque a gente falou de segurança, a gente falou de fluxo de informação, a grande pergunta é a seguinte, que eu gostaria de fazer para vocês. A gente está vivendo um momento que vamos chamar aí de crise do Covid-19, né, que mudou a história da humanidade, né? Então a gente falou de informação interna, de gestão, de pessoas, de universidades corporativas, da educação e desenvolvimento de competência, mas assim, todo mundo está se questionando. A grande pergunta desse nosso bate-papo é assim: essa crise vai passar? Óbvio, ela vai passar. Mas, parafraseando um artigo que eu escrevi semana passada, como seremos depois de amanhã? Né? Então, o que vocês acreditam que vai ser o perfil desse profissional pós-pandemia? Né? Até brinca, a impressão minha, a gente está trabalhando muito mais do que antes. Né? E depois que isso passar, e vai passar? Né? Conta pra gente, o que vocês acham, como vai ser esse novo profissional? Né? Acho que nunca mais, a Giovana que faz gestão de pessoas, que nunca mais um processo seletivo vai considerar apenas o que considerava até então, né? O Lucas, quando entrevistar as pessoas, então assim, o que será exigido desse novo profissional? Porque por mais que passe também, por outro lado, vai ficar sempre o receio, e se acontecer de novo, eu tenho profissionais prontos para isso? Então, o que vocês me falam? De novo, ladies first, né, Lucas? Giovana, como vai ser esse profissional, o perfil desse... Como é a sua leitura do profissional pós-pandemia, Giovana? O Lucas tá indo só na minha aba, né? Mas vamos lá. Tá na cola, tá tirando cola, né? Quer inverter nessa? Vamos passar pro Lucas. Não. Eu respondo, porque vai que ele responde que eu ia responder. Aí como que eu fico? Aí vai ter que arrumar coisa. Sensacional.
Eu estava pensando, eu pensei, o André vai fazer essa pergunta para a gente. Eu não sei exatamente como vai ser o profissional, mas acho que uma coisa importante de falar como que vão ser as pessoas, né? A gente que estuda um pouquinho mais essa área de desenvolvimento, que tem falado das competências do futuro, e tem duas, né, que a gente fala bastante, que é a questão da inteligência emocional, e a competência ou o valor do aprendizado contínuo, né? Então, a gente está, de forma forçada, tendo que buscar a nossa inteligência emocional, né? Não dá mais para não dá para viver um momento de crise como esse, em que a gente tem que ficar em casa, que a gente não sabe a profundidade da crise, não sabe a extensão da crise, e falar que esse tema não é importante para a gente. Esse tema é muito importante para a gente, né? E eu entendo que, como o Lucas deu o exemplo do Ruivinho, eu também tenho uma pequenininha aqui, né? Eu torço muito para que as escolas comecem a entender que isso é um ponto importante, a trabalhar esse tema com as criancinhas desde muito pequenininha, né? Porque o que importa é como as pessoas vão ser depois disso. Então, acho que a gente vai buscar mais essa questão da inteligência emocional, se entender melhor, entender como a gente se comporta, como que a gente impacta nas pessoas. Então, isso é um ponto. E o outro ponto é ter a questão do valor do aprendizado contínuo, né? Porque uma coisa que o nosso conselheiro, que é o Márcio Fernandes, que é um muso inspirador, assim, quando ele fala, eu fico babando, assim, né? A impressão que eu tenho é que quando você tem esse valor, e a gente ouve muito ele falando isso, do aprendizado contínuo, você entende que isso é um cenário que muitas vezes a gente fala que esse cenário é ruim, mas é um cenário que está proporcionando a gente a aprender alguma coisa, né? Então, a gente está aprendendo alguma coisa, independente se o cenário é bom ou ruim. Então, se você tem o valor aprendizado contínuo, você está passando por esse momento de forma a entender que isso é uma oportunidade para fazer as coisas diferentes. Então, eu espero que a gente saia pessoas que busquem mais o autoconhecimento, o desenvolvimento, né? Eu sou psicóloga, então eu gosto muito disso, mas eu acho que é uma coisa comum a todo mundo, e entender que a vida passa por fases, que são fases cíclicas, a gente está vivendo aqui uma loucura, mas é uma loucura que está ensinando a gente alguma coisa. Então, acho que é isso. Inteligência emocional e aprendizado contínuo. Verdade, isso é bem verdade. Agora não vale colar da Giovana, hein, Lucas? Vamos lá. É exatamente o que eu ia falar, sacanagem, né? Eu diria assim, André, mas de fato, inteligência emocional, a gente tocou nesse assunto, né? Vou ser redundante, falei que hoje pela manhã, a gente está fazendo isso no final do dia, né? Esse papo, mas hoje pela manhã, no dia dessa gravação aqui, desse material, eu fiz uma palestra sobre inteligência emocional, um treinamento sobre inteligência emocional, para um cliente nosso, e de fato é uma competência do Embracon, está lá nas competências da Embracon, inclusive. As pessoas precisam desenvolver inteligência emocional, isso é fato mesmo, para valer. O lifelong learning aí, né, o aprendizado contínuo, né, o não parar nunca, isso eu também acho muito, muito, muito importante. E aí eu acho que eu faria um tripé, então, pega a inteligência emocional, pega eu vou falar um só, porque aí você falou dois, Giovana, você fecha na minha frente. Mas pega a inteligência emocional, porque de fato é muito soft skill, com muita hard skill também. Eu enxergo hard skill no final do dia, lá dentro, lá no meio da inteligência emocional. Mas e aí o lifelong learning, aí, né, o aprendizado contínuo, mas eu gostaria muito, e aí de novo o André e a Giovana me conhecem bem, eu sou um crítico ferrenho de muitas coisas, mas uma das coisas que eu gosto bastante de criticar é a bola de cristal do futuro, sabe assim? Aquela galera que tá falando, não, porque 2030 você não sabia o que ia acontecer em março. Você não imaginava que uma gripe lá na China ia virar a maior pandemia de um coronavírus da história da humanidade. Então,
Eu não gosto dessa galera que fala o que vai acontecer o mês que vem, e amanhã, enfim. Mas eu acho que o meu tripé aqui seria autonomia. As pessoas tiveram obrigatoriamente que desenvolver autonomia. Elas precisaram se adaptar a novos modelos de negócio, ou as empresas precisaram ter autonomia também para mudarem seus modelos de negócio, mudar a forma de fazer o negócio. O caso do vendedor do consórcio Embracon, que parou de ir para a rua, e muitas outras coisas. Vocês imaginam agora o que está acontecendo com aquelas empresas de viagens? Como é que esses caras estão passando? Hotelaria, né? Em contrapartida, imagina, não vou falar o nome, mas imagina as empresas de telefonia no Brasil, que estavam lá, morre, não morre, e hoje esses caras estão vendendo pacote de dados a rodo e estão fazendo a coisa acontecer de novo. Então, assim, eu acho que a autonomia para ter aprendizado, porque aí, de novo, né, autonomia para ir buscar essa inteligência emocional, mas tem muita coisa aí, cara. Eu acho que uma mensagem que eu gostaria de imaginar para essa resposta é: quem sair dessa pandemia com as mesmas competências que entrou, tem um problema muito sério. Verdade. Entende? Porque, assim, você teve tempo, você teve acesso, você teve... eu estou trabalhando muito mais. Ok, vamos lá. Mas uma enxurrada de conteúdo caiu na sua cara todo dia. Sua caixa de e-mail é spam que não acaba mais. Sabe assim? As universidades corporativas estão oferecendo um monte de coisa, um monte de gente parruda aí, de chancela, está entregando com cursos de graça. E você vai sair do mesmo jeito que você entrou, ou talvez com uns quilinhos a mais aí, não faz sentido, cara. De verdade, eu acho que a autonomia para ir buscar tudo isso, para ir buscar essa competência de aprendizagem contínua, para ir buscar a inteligência emocional, para de fato conseguir entregar o novo normal, se é que vai chamar isso também, sei lá, é uma loucura maluca isso. Muito enlouquecedor, se a gente não tiver ação. Sensacional, sensacional. E pessoal, eu sei que também já está quase na hora de vocês voltarem para a correria das rotinas de vocês aí, né? Deram aí um baita espaço aí para a gente aí, compartilhando com a gente. Só tenho a agradecer. Não foi à toa que esse programa de estreia, esse Talking Pills de estreia aqui, foi com vocês dois, porque são dois dos profissionais que eu mais admiro no mercado. São aqueles profissionais que a cada encontro que eu tenho é uma aula que eu tenho de gestão ou de vida pessoal. Então, pessoas que eu adoro encontrar com vocês, porque sempre eu aprendo. Então, não foi à toa esse primeiro programa ter sido com vocês, porque eu queria que fossem alto estilo, com pessoas que eu admiro muito, profissional e pessoalmente, né? Então, eu queria agradecer muito a vocês terem participado desse nosso Talking Pills dessa semana, nossas pílulas falantes semanais aqui. E queria pedir, porque é um momento tão especial que a gente está vivendo, tão delicado, né? Se vocês pudessem deixar uma rápida mensagem para aquele empreendedor que agora está desanimado nesse momento, não sabe o que fazer. E graças a essa nossa conversa de hoje, eles aprenderam bastante coisas, elucidaram, tiveram novos insights, graças a essas sacadas de vocês, né? Então, dá uma mensagenzinha rápida para esse pessoal que assistiu a gente hoje, hein? Eu de novo. Vamos lá. Vamos seguindo Ladies First. Hoje eu assisti uma webinar e tinha lá o Papa dos Valores, que eu não sei se vocês conhecem, de Barrett. E ele estava falando que nos últimos 2 anos foram os anos que as pessoas mais se desconectaram das pessoas, mesmo a gente vivendo nesse mundo super tecnológico. E que esse ano de 2020 está acontecendo um movimento ao contrário. Então, o que eu deixo aqui é que eu acho que a gente está num momento, sim, que a gente entendeu a importância, de novo, do pertencimento, de ser um ser social, de pedir ajuda, de ser conectado. E é isso, assim, eu acho que as pessoas estão abertas a ouvirem mais, a darem mais sugestões, a não pensar mais, tipo, nossa, informação aqui é minha, eu vou ficar para mim. Assim, eu estou participando de grupos que as pessoas estão falando tudo que elas estão fazendo. Então, é isso, assim. Tem muito fórum para conversar, tem muito espaço para trocar muitas ideias, e eu acho que a gente está se ajudando mais a crescer junto. Então,
é procurar. Vai ter ouvido pra caramba e vai ter sugestão bacana pra caramba. É isso aí. Boa. Sensacional. Ótimo. Você, Lucas, dá uma mensagem para a galerinha que está com a gente aqui. Adorei essa mensagem da Giovana, muito boa. Lindo, lindo. Não, eu gostei. Tá eu gravado, posso falar e Fia termina com a dela? Mas, ou inverte, de repente, depois. Mas, assim, se eu fosse um cara começando hoje, ou um cara com medo, ou um cara que tá... Cara, tem gente de todo tipo agora enfrentando um monte de problemas de todo tipo também, né? Mas eu acho que, de fato, a gente está sentindo falta do olho no olho. A gente está sentindo falta do aperto de mão, do abraço, que é isso que a Giovana falou. Eu acho que a gente tem que... E aí eu vou num outro lado para não falar a mesma coisa que a Giovana, mas concordo plenamente com isso, né? Do relacionamento interpessoal, da interpessoalidade, ele voltar para valer, da empatia e tudo mais, que aí, de novo, né, são pilares da inteligência emocional. Mas eu acho que é se preparar, cara. As pessoas precisam entender que, tomara que não aconteça, mas essa pandemia não avisou que chegaria, não mandou nenhum e-mail antes, entendeu? Não mandou invite, né? Vamos usar o termo do business aí. Essa pandemia não mandou invite. Ó, estou chegando, vou devastar economias, vou levar pessoas e vou matar negócios e depois vocês veem o que vocês fazem, né? Não aconteceu isso. Então, eu acho que preparem-se continuamente, sabe? Enquanto pessoas, enquanto profissionais, preparem-se para entregar melhores valores, valores genuínos. Eu acho que é por aí, né? Não dá para aprender uma coisa lá na faculdade ou num curso técnico, enfiar no bolso, pendurar na parede e achar que você já sabe, não compartilhar, não dividir. A gente vale mais do que nota de escola, a gente vale mais do que resultado financeiro. E aí também tem a gente não sabe o dia de amanhã, nem o de hoje, por sinal. Então, a gente precisa se preparar de fato. Legal, gente. E você que está aí, muito obrigado aí pelas palavras de vocês, foi sensacional. E para você que está aí assistindo a gente, né, vocês vão estar até aqui o QR Code do LinkedIn, do Lucas e da Giovana. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre esses profissionais, vai estar aqui o QR Code, é só apontar para a telinha aí, né? E o endereço e o link do QR Code de cada um vai estar também na descrição, né, do LinkedIn de ambos, né? Então, quiser conhecer um pouco mais desses profissionais aí, que são fantásticos, né? A gente vai deixar nos créditos aqui, meios de vocês contactar eles para tirar dúvidas e qualquer coisa, fala com a gente. E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso primeiríssimo programa da série Talking Pills, onde as pílulas de conhecimento realmente falam e mandam o seu recado para você, né, que quer dar aquela alavancada na gestão do seu negócio. Precisa de site para isso. Mandem aí suas sugestões, seus comentários, críticas, né, o que você quer, com quem você gostaria de falar, ou quem você gostaria de ouvir falar aqui com a gente. Semana que vem eu estou de volta com mais convidados e muito mais insights legais para te ajudar a alavancar as suas ideias. Beleza? Fiquem em paz aí, pessoal, e um grande abraço. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado, André. Tchau, Fiquem bem. Beijos virtuais. Lavem as mãos, hein? Sem máscara. Lavem as mãos, exatamente. Tudo. Beijo.